Se você tem dúvidas sobre o Tesouro Direto, o que é o Tesouro Direto, como aplicar, quais são os valores mínimos de aplicação, fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar na prática no site do Tesouro Direto e vou te passar todas as informações para você sair desse vídeo sabendo tudo que você precisa saber sobre o Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é uma plataforma de investimento onde você empresta seu dinheiro para o governo e ele te paga juros de volta. E ele pega esse dinheiro e investe em infraestrutura ou projetos para que o país possa melhorar. Quais são as taxas? Existe uma taxa de custódia de 0,25% ao ano que a B3 cobra para fazer a gestão de guardar e manter os saldos das suas aplicações do Tesouro. Existe também uma taxa de serviços cobrada por alguns bancos ou algumas corretoras. A maioria dos bancos hoje, ou corretoras, eles não estão cobrando mais nada sobre serviços. Falando sobre taxas, a gente tem um imposto de renda que é recolhido quando a gente faz um resgate de algum título que a gente tem no Tesouro. Existe uma tabela regressiva, e eu vou pedir para deixar aqui do lado do vídeo, tá? Que ela é cobrada quando você faz um resgate sobre o valor que rendeu. Por exemplo, se você teve uma aplicação de R$100 e você teve um rendimento de R$10, o valor do seu investimento está em R$110. IR, e você fez o resgate nesse momento, o IR vai ser cobrado sobre o que rendeu realmente quando você fizer o resgate. Agora vem aqui para o meu computador que eu vou te mostrar aqui na prática, no site do Tesouro Direto, quais são os títulos disponíveis para você comprar e quais são as particularidades de cada um deles. Ó, a gente está aqui no site do Tesouro Direto, né, tesourodireto.com.br. A gente vai vir aqui em títulos, preços e taxas. A gente tem, esses são a tabela de títulos disponíveis para a gente fazer a compra. Eu vou explicar aqui cada um deles aqui para que você possa fazer a melhor escolha aí para determinada aplicação que você queira fazer. Eu vou começar de baixo para cima aqui explicando cada um deles e depois eu falo sobre variações aqui, tá? A gente tem aqui o primeiro título que é o Tesouro IPCA. Ele tem uma rentabilidade de IPCA mais 3,8%. Ou seja, o IPCA é a inflação, ele vai te pagar a inflação, vai corrigir o seu dinheiro e vai te pagar mais 3,8% ao ano. No caso desse título aqui, 2026, tá? O Tesouro IPCA ele tem uma particularidade que é assim, o valor do título IPCA ele varia conforme o mercado. Então, se você precisar resgatar ele antes do vencimento, temos aqui os vencimentos dos títulos, se você precisar sacar ele antes do vencimento, ele pode ter uma variação tanto quanto negativa quanto positiva. Às vezes positivo muito além do que você contratou, né? Se você precisar resgatar antes do vencimento, você vai ter essa variação que pode ser boa ou ruim, né? No caso, ele geralmente é indicado para quem quer fazer um investimento para aposentadoria, um investimento de longo prazo mesmo, né? Porque aí você segura ele até o vencimento, para que você não precise sacar ele antes e tenha esses problemas no momento. E a gente tem aqui o Tesouro Selic, né? O Tesouro Selic ele vai te pagar Selic mais 0,03% ao ano. Selic é a taxa básica de juros. Ele está considerando aqui a taxa Selic over, tá? A taxa Selic diária, onde ele é reajustado diariamente o seu título com base no qual foi a Selic do dia, Selic Over. Ele vai reajustar o seu título todos os dias conforme a variação da Selic Over do dia. Ou seja, seu valor sempre vai estar acrescentando, ele sempre vai reajustar com base na Selic do dia. Você não vai ter variações negativas no Tesouro Selic, você vai ter sempre variações positivas. Por isso que ele é considerado o título mais seguro do mercado hoje. Você está recebendo taxa Selic, que é a taxa básica de juros, e ele é atualizado diariamente e você tem o menor risco, né, porque você está investindo em títulos do governo. Qual o risco de você investir no título do governo? O seu risco é o país quebrar. Para que o país quebre, todos os outros bancos têm que ter quebrado antes. Se acontecer isso, a gente está resguardado. E no mínimo, o que vai acontecer? Como você está comprando um título do tesouro, do governo, o governo pode emitir simplesmente moeda e te pagar. Claro que vai ser uma merda, né? Vai ser uma merda, mas você vai ter o seu dinheiro de volta. Se você investe no tesouro, você tem essa segurança de que o seu risco é o governo quebrar. Que seria o último dos casos, né? Caso acontecesse uma crise muito grave e todos os bancos já teriam quebrado antes. Por isso, o Selic é considerado um dos investimentos mais seguros e hoje, como a gente usa ele como referência para qualquer outro objetivo de investimento, no mínimo a gente garante o Selic. E a gente tem aqui também o tesouro pré-fixado, né? Tesouro pré-fixado, que ele é assim, ele vai te pagar
No caso desse aqui, 2023, ele vai te pagar 2,56% ao ano até o vencimento do título. Aqui a gente tem os vencimentos de todos os títulos. Independente do que acontecer, ele vai te pagar isso aqui. Se a taxa de juros subir ou descer, ele vai te pagar isso aqui. Isso aqui geralmente é mais indicado para quem quer fazer especulação. Por exemplo, se você sabe que a taxa de juros vai cair, você tem um título aqui que ele vai render, por exemplo, esse 2026, 6,96%. Se você sabe que a taxa Selic vai se manter pelo patamar que ela está hoje, ou que ela vai cair mais, faz sentido você pegar um título desse que talvez ele possa render mais do que os outros aqui, entendeu? Não sei se vocês observaram, mas a gente tem aqui com juros semestrais 2031, a gente tem o IPCA com juros semestrais 2030, 2040 e 2055. O que são juros semestrais? O que acontece? Eles vão pegar os juros que está rendendo e vai te pagar semestralmente. Ou seja, vai cair na sua conta do seu banco ou da sua corretora o juro semestral. A cada 6 meses, um valor. No caso, por exemplo, do IPCA, ele vai te pagar, se fosse aqui com juros semestrais, ele ia te pagar a cada 6 meses metade de 3,75. Ou seja, é porque a gente está falando ao ano aqui, tá? Isso aqui é ao ano. Então, ele te pagaria a cada semestre metade disso aqui. E ele manteria o seu valor corrigido quando você fosse sacar no futuro. Se você aplicou, por exemplo, R$1.000 hoje, ele ia ser corrigido pelo IPCA até 2030, no caso aqui. Você teria esse valor corrigido da inflação, só que sem os juros, porque você já recebeu ele semestralmente até o vencimento. IPCA, mesma coisa aqui com juros pré-fixados. Ele vai te pagar os juros semestralmente. E aí a gente tem esses títulos, os valores deles são esses daqui, tá? Por exemplo, se a gente fosse investir no Selic, o valor de um título tá R$ 10.609,63. Só que a gente pode investir, o valor mínimo de investimento é de R$ 106,09. Então, se você quiser investir no Selic hoje, esse é o valor dele agora. E aí você tem os outros títulos que você pode escolher um título aqui, que com base no que você realmente acha que é o mais interessante para você, e começar a fazer sua aplicação. Depois vocês podem entrar aqui no site do Tesouro Direto e a gente pode simular aqui, tem várias coisas interessantes que a gente pode fazer e você já pode estudar um título interessante para você, né? No caso, por exemplo, uma recomendação, esses títulos aqui do pré-fixados, como eu falei, ele é recomendado mais para o perfil que quer fazer especulação, né? No caso, o perfil que já sabe que a taxa Selic vai cair ou que os outros títulos aqui vão ficar mais baixo do que ele, né? No caso, a Selic, como ela mantém segurança e está sempre estável e não tem, quando você precisar fazer o resgate, você pode fazer o resgate, tá? A gente tem o prazo do título aqui em todos eles, mas você pode fazer o resgate. E a Selic ele sempre vai manter crescente, então você não vai ter problema de variação de mercado. Já os outros dois títulos, você tem variação de mercado quando você for fazer a venda, quando você for resgatar. E no caso do Tesouro IPCA, é interessante para quem quer investir de longo prazo, porque você vai ter o seu valor corrigido pela inflação, que a gente fala aqui IPCA, mais um juros aí de 3,8% garantido acima da inflação. Então, ou seja, você está garantindo que você vai receber um rendimento acima da inflação. Então, faz sentido para longo prazo. Por exemplo, vamos fazer uma simulação aqui bem rápida para fechar. Vou pegar esse título aqui, 2035. 2035, vamos fazer uma simulação. Quero investir hoje. Vamos colocar aqui, vou colocar aqui, investir R$1.000 e vou investir R$100 mensalmente. E aí vamos simular para ver o que vai dar aqui. A gente investiu R$18.900 e o título chegou a R$36.504,54, tendo um rendimento, um valor líquido de R$33.051,33. E, ou seja, ele teve um rendimento interessante aí, né? A gente aplicou apenas 18.900 e os juros compostos fez o trabalho dele e chegou a 33 mil. Interessante, né? Ao longo prazo. E aí, se você tem aqui uma simulação aqui que ele já fez com outras aplicações, por exemplo, se tivesse feito na poupança, você teria ficado muito abaixo, né? Muito abaixo, né? Basicamente é isso que eu queria que vocês vissem. Lembrando que a visão de longo prazo aqui, né? A gente sempre tem um valor muito grande com juros compostos, né? Eu acho que isso é interessante, a mentalidade que a gente precisa ter, mentalidade de longo prazo, mesmo com valores pequenos, né? Talvez não façam um grande impacto na nossa renda hoje, no futuro pode fazer um grande resultado, né? Agora que você já sabe tudo sobre o Tesouro Direto, me conta aí nos comentários qual outro investimento você gostaria de conhecer. Se o conteúdo foi relevante para você, não esquece de se inscrever no canal e deixar um like para que esse vídeo se torne relevante para mais pessoas, tá ok? Agradeço por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.